Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sada Shiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvisha vahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Repitam depois de mim. Sarva Vedanta Siddhanta Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham Sadgurum Pranatosmyaham. Viveka Chudamanihi iti Granthanama. O nome deste livro é Viveka Chudamani e foi escrito por Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya é um dos nomes que deverá ficar no vosso ouvido, porque ele é um dos mais exaltados mestres da nossa tradição de ensino do Vedanta. E a razão deve-se ao facto de que ele é o comentador de 10 Upanishads. Razão pela qual essas Upanishads passaram a ser chamadas de Mukhya Upanishads, as Upanishads principais. Então ele comentou a Isha Upanishad, Kena Upanishad, etc., até a Brihadaranyaka Upanishad. Não só isso, compôs também um comentário aos Brahma Sutras. Um texto que se estuda no final, que tem um caráter analítico e que serve para abanar o conhecimento do aluno, para que o conhecimento do aluno fique à prova de tudo. Para além disso, ele construiu 4 mats, 4 centros de ensino de Vedanta na Índia e inúmeras obras, inúmeras obras de Vedanta, Sadhana Panchakam, Tattva Bodha, Viveka Chudamani e uma série de obras que ele compôs. Para além do mais, compôs também muitos
como se chama, poemas reverenciais a várias deidades. Mas talvez o que mais caracteriza a beleza e a grandiosidade do trabalho deste grande sábio, chamado Adi Shankaracharya. Adi é o primeiro, Acharya significa professor, Shankara é o nome dele. Então Acharya que é chamado Shankara. E daí ele deu origem àquilo que hoje na Índia existe e está firme, não é? Que são os Shankaracharyas, que já devem ter ouvido falar, que são monges renunciantes que pertencem à tradição de ensino e propagam esta tradição de ensino, tá? Difundindo o Dharma, difundindo o Vedanta, mantendo viva a tradição. Tá bem? E ele, nos seus comentários, que é chamado de popularmente Bhashya, Bhashya significa comentário, ele ensina toda a tradição de ensino, portanto, os discípulos que aí vêm a ensinar Vedanta. Portanto, nesses comentários está a explicação, obviamente, dos mantras das Upanishads, que são muito encriptados, como os alunos que estão na turma do Upanishad podem constatar, e ensina também o método de ensino. E isso é algo fundamental para as pessoas que estão a representar a tradição e a ensinar, não é? E tanto é bonito e profundo a vastidão da obra de Shankara que vários comentadores que vêm depois dele comentam os comentários que ele compôs, explicando ainda mais aquilo que ele queria dizer. E esta obra foi composta por ele, portanto é uma obra muito importante, não é? E tem a clareza toda e a força do ensinamento desse grande sábio iluminado, não é? Que é considerado um avatara, uma reencarnação de Sri Shiva, de Adi Yogi, o criador do Yogi, Adi Guru, Shiva, Dakshinamurti, não é? E, como qualquer trabalho, este Vivekachudamani, esta joia máxima do discernimento ou da sabedoria, começa com uma prece. Porquê? Porque o autor quer chegar ao fim da obra. E quer que a obra chegue ao leitor. E quer que o leitor entenda o conteúdo da obra. E quer que o leitor se liberte do samsara. Ou seja, a prece é, no fundo, uma invocação da graça de Ishvara, da graça dos gurus. Então, vocês vão ver que dentro da tradição existe sempre uma prece. Todos os meus livros eu componho uma prece. Se não é, neste último também compus. Então componho sempre uma prece que lá está para abençoar as pessoas que estão lá, o leitor e as pessoas que pegam o livro. Não é? E essa prece inicial em sânscrito chama-se Mangalacharanam. Mangala significa auspiciosidade. Tudo o que é bom, Mangalam. Tudo aquilo que é bom para nós é chamado de Mangalam. Acharanam significa ação. Então, a ação auspiciosa é o nome dado a este verso que inicia. Às vezes o verso recebe outro nome. Dhyana Shloka. Dhyana significa meditação. Shloka significa estrofe. Né? Então, o estrofe de meditação. Porque geralmente podemos visualizar, podemos meditar no conteúdo do verso. Né? Então, no Dakshinamurti Stotram, um stotram muito importante que revela todo o ensinamento de Vedanta, ele é antecedido, não é, por versos de meditação. Mauna Vyakya Prakatita para Brahma Tattvam Yuvanam Varshistante Vasadrishiganeiravrtam Brahmanistei. Então a pessoa está a cantar e está a visualizar Dakshinamurti. Dakshinamurti é Shiva. Então daí
Dhyana Shloka, o verso de meditação. Tá? E o terceiro nome muito comum também que os versos de prece iniciais recebem é Prarthana Shloka. Shloka, estrofe, Prarthana, de pedido. Prarthana é um pedido, uma prece. Não, uma prece expressa um pedido nosso ao universo. Então, Prarthana Shloka, um verso de prece. Não é? E dentro destas preces existem 3 tipos de preces. Tá? Então, para vocês verem até onde é que vai a tradição. Não é? E o meu compromisso com vocês é eu ensinar profundamente esta obra. Eu quero ensinar esta obra profundamente. Não é assim fazer um gloss over, não é uma vista panorâmica. Não, vamos lá fundo. Eu sou, aliás, a minha lua está em Mula Nakshatra. Isso significa, Mula significa raiz. Então, significa que eu tenho uma certa obsessão por ir ao fundo das coisas. Tá, e essa obsessão reflete-se no meu estudo da gramática. Cada palavra que eu pego, eu vou lá ver como é que ela é composta, qual é a raiz, eu decomponho aquilo tudo até chegar aos pontos base, não é? Às peças base da palavra. Então está-me no DNA. E como está no DNA, vocês vão beneficiar muito, porque um dia no futuro, sentirem vontade de estudar esta obra outra vez ou de a partilhar, têm tudo o que precisam para daqui voltar a ver com profundidade. Mais a mais, é com profundidade que se ensina Vedanta, está bem? Vedanta é para ser ensinado de forma profunda, de forma metódica, com calma. Porquê? Porque é uma operação cirúrgica. É uma operação milimétrica, muito subtil à mente do aluno para remover a ignorância. Não é? Então existem 3 tipos de preces iniciais. Quanto ao conteúdo da prece, né? A primeira é Vastu Nirdesha. Vastu é a realidade, Nirdesha significa apontar. Tá? Então, Vastu Nirdesha Rupa Shloka, um verso que aponta para a realidade do Atma. Tá? Então, há versos assim. Depois temos Ishtadeva Ta Namaskara Rupa Shloka, que aqui é em português Shloka é um verso, Rupa na forma de Namaskara. A quem? Ishtadeva Ta, ao Ishtadeva. Está a ver? Ishtadeva é a nossa deidade preferida. Pode ser Shiva, Dakshinamurti, Saraswati Namastubhyam, Varadekam Rupini. Quem gosta de Saraswati, então canta um verso para Saraswati. Porquê? Para receber a graça de Saraswati. Né? E, finalmente, o terceiro tipo é Guru Namaskara Rupa Shloka. Então, um verso que está na forma de Namaskara ao Guru. Que é este verso que nós encontramos aqui, esta estrofe. Esta estrofe está na forma de um Namaskara. O que é Namaskara? Namaskara é uma saudação reverencial, respeitosa, com devoção ao Guru, ao professor. Então é isto que acontece aqui neste primeiro verso, é este tipo de shloka, não é? E vamos então às palavras. Lá no final nós temos Pranato Smyaham. São 3 palavras. Pranataha Asmi Aham. Aham, eu. Pranataha Asmi. Asmi, estou, sou. Pranataha, saudando. Eu estou saudando. Em realidade é o passado, eu saudei. Não é? Mas podemos tomar como sendo o presente contínuo. Não é? Eu estou saudando. Saudar, pranam, significa curvar-se. Curvar significa prestar reverência, confiar, não é? Quando nós nos curvamos para alguém, nós confiamos nessa pessoa porque estamos indefesos, não é? Abrimos a nossa defesa, não é? E então, Pranataha é um sinal de humildade e um sinal de prontidão para receber o conhecimento. Então é uma característica importante, não é? Pranataha. Então eu estou saudando. Quem é que eu estou saudando? É o autor, Adi Shankaracharya, que está a dizer, não é? Eu estou a saudar quem? Sadgurum.
o Sadguru. Sad significa existência, também significa bondoso ou bom. Eu estou a saudar o Guru, aquele que ensina. Ensina o que? Sat, a existência. Sataha Guruhu Sadguruhu. O Guru que ensina a existência. Tá? O Guru, ele mesmo, é a existência. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. O Guru é Brahma, o Criador, é Vishnu, o sustentador, é Shiva, aquele que destrói. O Guru é a realidade absoluta, ele mesmo. É? E então, qual é a realidade? É isso que nós vamos ver nestas aulas, é Sat, existência, aquilo que nunca muda. A realidade é aquilo que nunca muda, aquilo que jamais pode ser desmentido. E um dos nomes é Sat, existência. Então o Guru é a existência. Sat também pode ser bom. Então, o bom Guru. O que é o bom Guru? Não é porque ele é bondoso? Sim, também, claro. Mas porque ele é o Guru adequado para o aluno. Não é? Qual é o Guru da astrologia? É bom para o aluno que quer astrologia. Qual é o Guru da dança? É bom para o aluno que quer aprender a dançar. Não é? Então, o aluno que quer sair do samsara, o melhor Guru é o professor de Vedanta. Não é outra pessoa, mais ninguém. Tá? Então, Sadguru é esse Guru, essa pessoa que remove a ignorância fundamental, existencial, acerca da natureza ou da realidade do eu. Deste eu maior, diferente do corpo, mente, personalidade. Esse é o Guru. E agora, esta é a frase principal do verso. Tá? No sânscrito, o mais difícil é encontrar a frase principal. Depois de encontrarmos a frase principal, ok, estamos a entender mais ou menos o que lá diz. E agora, todas as outras palavras são adjetivos para este Sadguru. Está a ver? Então, vamos à primeira. Quem é esse Guru? Então, cá em baixo. Paramanandam. Ananda significa felicidade. Parama significa a mais exaltada. Niratishayananda Paramananda, aquela felicidade acima da qual não existe mais felicidade. Essa é a Paramananda. Então aqui estamos a falar de uma felicidade que não é uma felicidade experiencial. Estudaremos aqui com detalhe que existem dois tipos de felicidade. Uma felicidade experiencial, chamada Anubhava Ananda. Às vezes também é chamada, como se chama, Vishayananda. Anubhava significa experiencial, Vishaya significa objeto. Porquê? Porque é a felicidade que nós extraímos dos objetos. Quando os nossos órgãos dos sentidos entram em contacto com os objetos, geralmente, ou há Ananda, felicidade, ou então o oposto. Não é, ai, está boa a comida. A pessoa expressa um sorriso. Esse sorriso é Ananda, é felicidade. Estão a ver? A comida está uma porcaria. A pessoa, não é, faz uma cara feia. Isso é o oposto de Ananda, é dukkha, não é? Sofrimento. E a nossa vida é assim. A nossa vida é um oscilar entre o prazer e a dor, entre a alegria e a tristeza. E assim é a vida. Ou porque nós entramos em contacto com o nosso conteúdo mental, e ele apraz ou não, ou então porque entramos em contacto com os vários objetos do mundo e eles são aprazíveis ou então desprezíveis. Não é? Então, ou eles nos agradam ou eles desagradam. E a partir daí nós vamos ter uma experiência de felicidade ou uma experiência de infelicidade. Às vezes é uma experiência mista. Não é? O exemplo de uma experiência mista é: a mãe tem 2 filhos, não é? Uma menina e um menino, e a menina tirou boa nota no teste, o menino tirou má nota no teste. Qual é a experiência da mãe? A mãe fica contente pela filha, não é? E triste pelo filho. Então é uma experiência mista. Tá? Estão lá as duas. Existem, obviamente, experiências neutras também, não é? Nem são de felicidade, nem de desprazer.
Mas estamos a falar da Ananda. Então, Paramananda não é Vishayananda, não é esta Ananda centrada nos objetos, que advém da experiência dos objetos. Paramananda é a natureza do ser. E a manifestação desta felicidade, que é a natureza do ser, é a felicidade que acontece na nossa mente, que é a felicidade experiencial. Então, este Guru é essa felicidade que é a natureza do ser. Também podemos pensar que o Guru é a maior felicidade para o discípulo, não é? Porque o discípulo tem imensa gratidão e fica contente na presença do Guru, quer estar com o Guru. Então, para o discípulo, não é? O Guru é como um pai. E, aliás, exato, para o discípulo o Guru é como um pai, então o filho fica contente ao ver o pai, da mesma forma que o discípulo fica contente quando vê o Guru. Não é? E geralmente, quando estamos na presença de uma pessoa assim, é natural sentirmos esses sentimentos bons e ficamos mais elevados. Então, Paramanandam, tá? E agora, a palavra anterior, Govindam. A palavra Govinda tem vários significados e é um dos nomes de Shri Krishna, tá bem? Contudo, aqui não significa Shri Krishna. Govinda é o Guru de Adi Shankaracharya. Tá? E Shankaracharya foi estudar com ele, com esse Govinda. E o guru desse Govindacharya, ou Govinda Bhagavad Pada, que é assim que ele é conhecido, é Gaudapada Acharya, que comentou a Mandukya Upanishad num famoso Karika, num famoso comentário muito difícil, muito profundo, que se estuda também lá no fim, por ser muito denso, muito difícil, a mente tem que estar muito preparada. Então há um verso, não é, que se canta dentro da tradição: Narayanam Padmabhuvam Vasishtam Shaktin Chatat Putra Paracharancha Vyasam Shukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Matasya Shishyam. Ouviram? Govinda Yogindra Matasya Shishyam Shri Shankaracharya Matasya Padmapadancha Stamalakancha Shishyam Tantotakam Vartika Karamanyanas Madgurun Santatamanatosmi. Então a gente canta este verso e toda a linhagem de discípulos está lá, desde Narayana e depois Brahmaji, Padmabhuvam, passando por Vasista, Paracharya, Vedavyasa, Gaudapadacharya, Govinda, Bhagavad-pada. Então todos os mestres estão lá, assim, os principais. Então Govinda é o grande mestre do Sri Shankaracharya, deste grande elo da nossa tradição. Não é? E apesar de todos os mestres serem exaltados, alguns ficam mais famosos por várias razões, tornam-se mais populares. Então, Shankaracharya tornou-se muito famoso, porque ele era muito novo e muito genial. Existem génios da música, não é? Génios da matemática, génios do xadrez. E Shankaracharya era um gênio da espiritualidade, que já trazia de trás tudo pronto. Então aterrou e com 6 anos já tinha aprendido os Vedas, sânscrito, e a vida dele foi até aos 32 ou 33 anos, e há controvérsia quanto ao nascimento dele. Enfim, essas coisas depois vocês podem ver lá no Google e entreter-se com isso, é muito interessante. Tá? E então Govindam, tá? A palavra Govinda também tem um significado mais profundo, tá? Que eu fui ver e gostava de partilhar com vocês. Gobihi, Vagbihi, Vedanta Vakyehi, Vindate iti Govinda. O que é que isto quer dizer? Govinda é aquele Vindate, que é ganho. Gobihi, Vagbihi, pelos sons. Vedanta Vakya Rupaihi, que estão na forma das frases do Vedanta. Estão a ver? Quem é esse que é ganho com as frases do Vedanta? Sou eu mesmo. Não é outra coisa externa. O Vedanta fala do eu. E o eu não é algo que esteja fora de mim. O eu sou eu. O eu é chamado Atman. Não é? Aquilo a partir do qual mais íntimo não existe. Estão a ver? Aquilo a partir do qual não se pode ir mais íntimo, mais fundo, esse é o eu. Por isso a mente não é o eu. A consciência sim é o eu, que é este momento chamado agora, que não é um intervalo de tempo, que não é tempo, é atemporal. Então Govinda é o conhecimento do eu. Não é? Então Shankaracharya,
obviamente estando liberto do samsara, olha para o seu guru e transcende a forma guru. Não é? Então o guru, que é a existência, que é a mais alta felicidade e que é este Atma no eu, que é Govinda, não é? Que é a realidade última de todas as coisas, que é ganho. Tam agocharam, temos que quebrar as palavras lá na primeira linha, no final. Tam para um lado, agocharam para o outro. Tá? Tam significa ele, é um pronome pessoal, está no segundo caso e está conectado com esse guru. Então eu saúdo ao guru. Tá? E como é que é esse guru? Agocharam. Estão a ver? Indriya agocharam, que não está acessível aos órgãos dos sentidos. Estão a ver? Então, professor, mas o guru não está acessível aos órgãos dos sentidos? Confusão. Não é? Estamos a falar de quê? Estamos a falar do eu. Este eu que é a realidade última de todas as coisas, que é a realidade do próprio guru, não está acessível aos órgãos dos sentidos. Se estivesse acessível aos órgãos dos sentidos, seria objeto de estudo da ciência. Certo? Mas não é. Não é objeto de estudo da ciência. Não é? E diz-se que está a Gochara, porque reparem, tudo neste universo pode ser, como se diz, indicado, definido por 5 tipos de palavras. Não é? Chamam-se isso Shabda Pravritti Nimitta. Nimitta é causa, Pravritti, para usarmos o que é Shabda, as palavras. Não é? Então, nós podemos usar as palavras mediante certas condições. Não é? E a primeira é se nós queremos descrever Jati. Jati é o que é? Um grupo, ou uma espécie. Se eu disse assim, o que é aquilo? E alguém diz assim, aquilo é uma árvore. A árvore é uma espécie. É diferente de um cão. É diferente de um arbusto. Então, Jati significa espécies. Então, eu posso usar uma palavra que aponta para uma espécie, define um tipo de grupo. Chama-se isso Jati. O Atma é o eu. É a consciência, não está acessível aos órgãos dos sentidos. Logo, não podemos usar uma palavra que especifique, que o coloque num grupo. Não existe, porque não existe nada com que o Atma possa ser comparado. Então, o Atma não pode ser comunicado através de palavras que apontem para uma espécie. Porque não é matéria, é imaterial. Não é? Depois, Guna. Guna é outro tipo de condição que algo tem que ter para que possamos descrever esse algo em função dessa condição. Ok, isto foi uma definição abstrata. Guna significa qualidade, cor, não é? Cheiro. Não é? O que é isto? A pessoa cheira e pensa assim, são orégãos. São orégãos, cheira a orégãos, estão a ver? Então tem um cheiro, vamos dizer assim, a ervas. Não é? É frutado, vamos dizer assim. Este cheiro frutado, esta cor vermelha, aquele que é alto, tudo isto são adjetivos, são gunas, qualidades. Ora bem, o Atma, sendo imaterial, não tem qualidades. Por isso não podemos usar palavras que definam o Atma em função das suas qualidades. Estão a ver? Não é? Pois, não é? Jati, Guna, Kriya. Kriya é a ação. Nós temos palavras que descrevem os objetos deste mundo através da função, a ação que eles fazem, não é? Eu não sei no Brasil, mas em Portugal, antigamente, havia um fulano, polícia, chamado sinaleiro. Às vezes ele até estava no meio das rotundas, num palanquezinho redondo, com umas luvas brancas e um capacete, e ele fazia assim, e assim, então ele era o sinaleiro. No Brasil tem isso, se calhar não, né? Pronto. Não tem. Pronto. Cá em Portugal tinha o sinaleiro, né? E então, o que é o sinaleiro? Quando eu digo sinaleiro, eu estou a descrever alguém como? Pela função que ele faz, não é? A palavra descreve a função que a pessoa faz. Ora bem, o Atma, que é o eu, não faz nada. Este fulano é incrível.
não tem cor, não tem forma, não faz nada. Por isso é que é difícil de entender. Então, eu não posso usar uma palavra descritiva de uma dada ação, porque o Atma não faz nenhuma ação. Não é? Temos outras palavras para isso. Máquina de lavar, não é? Escova de cabelo, o que é que faz? Escova, estão a ver? A palavra escova aponta para a função, que é escovar. Pente, penteia. Então temos assim uma série de palavras, não é? Que apontam para a funcionalidade, não é? E depois sambandha, outro tipo de palavras, sambandha, jati, guna, kriya, sambandha. Sambandha é associação, ligação, relação. Sambandha é relação. Então quando eu digo, é o meu pai, é o meu marido, é o meu aluno, é o meu cão. Estão a ver? São palavras que apontam para uma relação, certo? O Atma é a Sangha, não está relacionado com nada. Nada toca o Atma. O Atma não é possuído por ninguém. Logo não podemos usar uma palavra para o Atma. Não é avô, não é pai, não é tio, não é companheiro, não é... O Atma é o eu. Não é? E finalmente, Rudhi. Rudhi é outro tipo de palavra, significa o significado convencional. Não é? Quando eu digo assim, chama Aildes, por favor. Aildes é o nome dado a uma certa pessoa que está ali num certo quadradinho e identifica aquela pessoa. Então eu uso esse nome, que é uma convenção, que foi obviamente concordado pelo pai e pela mãe da Aildes, assim esperamos, não é? Às vezes há uma certa discordância para encontrar um nome, não é? Os pais passam assim, é uma tarefa árdua até encontrarem. É como escolher os candeeiros para casa, não é? É preciso um bocado de sorte. Uns gostam de uns, outro gosta de outra coisa, ou a tinta, não é? Da parede da sala, não é? De que cor vai ser na nossa sala? Eu quero um creme. E o marido, creme? Não, vamos pôr um branco. Branco. Eu quero um creme. Branco, creme. Não é? O nome é muito mais difícil. Aildes aponta para uma pessoa. Paulo aponta para uma pessoa. Ricardo aponta para uma pessoa. É uma convenção. Foi concordado que seria assim e agora a partir desse momento de concordância, usamos esse nome e esse nome aponta para alguém. Tá? Então estes são os 5 Shabda Pravritti Nimitta, essas 5 condições ou causas que nos permitem usar uma palavra para identificar alguma coisa. O Atma é totalmente livre delas. Estão a ver? Então daí ser chamado Agocharam, não está acessível para ser descrito assim. Só há uma forma de descrever o Atma. E é isso que é dito na primeira palavra. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam. Gocharam, estão a ver? Gocharam, Agocharam. O Shankaracharya brincou com as palavras, estão a ver a sonoridade. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam, não é? A sonoridade fez ali uma rima. Então, Gocharam aqui significa Vishayam, aquilo que é objeto, aquilo que é o assunto. Vishaya significa assunto, aquilo que é o assunto de quê? Siddhanta. Siddhanta significa Tatparya. O que é isso? A essência do ensinamento. Existem muitos tópicos no Vedanta. Karma, a cosmogênese, chama-se isso Panchikaranam, Maya, não é? Sharira Trayam, os 3 corpos, os 3 estados, uma série de coisas, tópicos que existem no Vedanta. Qual é e nas Upanishads fala-se também de Karma Yoga, fala-se do Upasana, não se fala só do Atma. A essência é chamado Siddhanta. Então, o que é que o Vedanta realmente fala? Qual é a preocupação do Vedanta quando o professor fala na aula? É a revelação do eu. É que este eu é livre, totalmente livre, que este eu é ilimitado. Aham
Brahmasmi, eu sou este Brahman que é ilimitado. Tatvamasi, tu és essa realidade absoluta. Tadeva Somi Idamagre Asit. Tu és essa verdade que já existia antes do universo ter sido manifesto. E que depois do universo ficar reduzido, se dissolver, continuará a existir. Chama-se isso existência, Sat. Então isso é Siddhanta. Siddhanta é o ensinamento fundamental, o foco. Qual é a mensagem principal? Né? E obviamente qual é a mensagem principal que o aluno ouve? Não é? O aluno que quer ouvir o professor a dizer piadas, não é? Vai se lembrar das piadas, não é? Obviamente. E o professor é muito cómico, o professor é muito cómico. Não é? Então lembra-se das piadas, não é? O aluno que precisa de como se diz, de maturidade emocional, quando o professor fala sobre as qualificações e sobre as emoções, o aluno o que é que vai dizer? Vedanta fala sobre emoções. Vedanta não fala sobre emoções. Vedanta diz, o eu é imortal, o eu é ilimitado. Este é o Tattvarya, o Siddhanta. Siddhanta é a visão última, a essência. Agora, à volta disto, um montão de coisas vêm. Porque é necessário virem. Mas isso não é a essência do ensinamento. Apesar de ser realmente importante também. Estão a ver? Então, Siddhanta é a mensagem última de Vedanta, que diz que o eu é imaterial, é imortal, que é consciência, existência, plenitude. Que isso é chamado de Brahman. Esta é a mensagem última de Vedanta. E isso é que é chamado de Siddhanta. Estão a ver? Siddhanta. Sarva Vedanta, Sarva de todas, Vedanta, de todos os Vedantas, todas as frases Vedanta, Sarva Vedanta Vakya, todas as frases Vedanta, todas as Upanishads. Então todas as Upanishads, a uma só voz, falam a mesma coisa, que o eu é ilimitado. Este eu é Advaita, sem um segundo, e é ilimitado, não nasceu, e por isso jamais morrerá. Esta é a mensagem. Obviamente a experiência do aluno é outra, é corpórea, é finita, é material. Daí a necessidade de uma consistência, e é por isso que nós estamos aqui a estudar este Viveka Chudamani, não é? Este texto tão profundo. Não é? E agora vamos ler o próximo verso. Mas antes de irmos, só para que quero dizer algo, existe um comentário, que obviamente é só para os alunos que estudam sânscrito, de um grande sábio que comentou esta obra. Este senhor é chamado Chandrasekhara Swami, é um Swami lá do sul da Índia, do Sringeri Mutt, tá? Sharada Pitam. Então ele é assim, foi um grande mestre e decidiu comentar. Então eu já estudei esse comentário e aqui e ali, quando eu achar relevante, eu vou trazer as coisas do comentário em português, obviamente, não vou estar a ler o sânscrito, e vocês vão ver a beleza, não é, da profundidade da mente desse grande sábio, desse grande mestre. Não é? Então vamos ler a próxima estrofe. Repitam depois de mim. Jantunam narajanma durlabhamataha Jantunam narajanma durlabhamataha Pumstvam tato viprata Pumstvam tato viprata Tasmadvaidika dharma marga parata Tasmaidvaidika dharma marga parata Vidvat Swamasmat param Vidvat Tvamasmat param
Atmanatma vivechanam svanubhavaha. Atmanatma vivechanam svanubhavaha. Brahmatmana samsthitihi. Brahmatmana samsthitihi. Muktirno shata janma koti sukrataihi. Muktirno shata janma koti sukrataihi. Punyairvina labhyate. Punyairvina labhyate. Então agora, nos próximos 4 ou 5 versos, Adi Shankaracharya, o autor, não é? Daqui para a frente eu vou dizer Adi Shankaracharya, às vezes vou usar a palavra Bhagavan Shankaracharya, é o autor, está bem? O compositor desta obra, ele vai falar sobre a raridade não só do nascimento humano, como também de certas etapas e certas qualidades que são necessárias para o conhecimento. Tá? Então é, no fundo, um elogio ao nascimento humano e às qualidades que são necessárias para viver uma vida puramente espiritual. Não é? E o verso começa desta forma: Jantunam narajanma durlabham. Tá? Ataha durlabham ataha. Durlabham significa raro. Tá? Então aí, na primeira linha da tradução, vocês podem, em vez de superior, podem pôr raro. A palavra superior aparece depois, mas podem pôr raro ou superior, o sentido é o mesmo. Eu já vou explicar porquê. Tá. Então, durlabham, do que na labhyate durlabham. O que é que isto quer dizer? Aquilo que é ganho com dificuldade é chamado durlabham, é raro. Encontrar um diamante é raro. Ganha-se com dificuldade. Muita gente tem que sofrer para ganhar um diamante, certo? Ouro é raro. Tá? Tudo que é raro é valioso. É ou não é? Então o nascimento humano é valioso. Nara significa homem, Janma significa nascimento. Então o nascimento como homem, Nara Rupena Janma, o nascimento como homem é raro. E é superior. Lá no final da segunda linha tem a palavra param. Estão a ver? Lá no final? Vidvat Tvamasmat Param. Estão a ver? Param. Param significa superior. E a palavra vai formar associação em várias partes do verso. Tá? A prosa é fácil. O verso nós temos que ter uma certa bagagem. Às vezes os alunos perguntam: professor, mas como é que consegue? Então, porque são já lá vão, eu não sei quantos anos, mas a primeira vez que eu fui à Índia, eu já esqueci quando foi, mas já foi há muitos anos. E desde aí começou o percurso no sânscrito. Todos os dias eu passo horas com o sânscrito. Hoje passei 3, 4 horas com o sânscrito. Porquê? Porque é o meu trabalho. O meu trabalho é viver uma vida de Vedanta. Fora de casa, Dharma, ser uma pessoa exemplar, tentar ser ao meu máximo. Dentro de casa, aulas, obviamente ser um bom companheiro, ser um bom filho, etc. Tudo isso. E o meu trabalho é mergulhar nas escrituras e trazer a coisa aqui para os alunos, não é? O melhor que eu puder. Então esse é o meu trabalho. Alguém que estuda Ayurveda, qual é o trabalho? Estudar Ayurveda. Divulgar o Ayurveda. Ajudar as pessoas com a Ayurveda. Esse é o trabalho. Qual é o trabalho de uma astróloga? Estudar astrologia. No mínimo 1 hora todos os dias a pessoa tem que estudar. No mínimo 1 hora todos os dias. Quando? Até. É para continuar. Sempre em contacto. Então faz parte disso. Eu quando encontrei o Swami Dayananda, não é? O nosso querido mestre, se ele se apanhasse sozinho, ele pegava num livrinho e começava a ver. Às vezes a aula começava, ele não tinha tempo de preparar a aula e ele dizia: olha, não tive tempo de olhar para os versos, mas vamos ver o que é que vai sair. Ele gostava de ver o que é que os outros comentadores diziam, etc. Não é? E depois, obviamente, com um pensamento crítico, transpondo o ensinamento que já existe dentro da tradição para o nosso público, os nossos alunos, com a vivência atual dos alunos, então nós trazemos uma atualidade àquilo que precisa de
de ter atualidade, não é? Ok. Jantunam, Jivanam. Jantunam são os seres vivos. Tá? Jantunam, qualquer ser vivo, todos os seres sencientes, não é? Jananashilam Jantuhu. O que é que isto quer dizer? Jantuhu é uma criatura. E Jananashila, cujo hábito é nascer. Esta é a definição de Jantu. Ou seja, o que é que isso significa? Que as pobres criaturas nascem e renascem e renascem e renascem e renascem. Estão presas dentro do ciclo do samsara. Só o nascimento humano e o nascimento como deidade, o que é muito difícil, é que traz este conhecimento. Na Kathopanishad é dito que os únicos lugares onde o ensinamento é entendido é aqui, Bhuloka, neste planeta, na Terra, e em Brahmaloka, lá na esfera mais alta, por onde a pessoa vai depois de morrer. Obviamente a pessoa tem que acreditar que isso existe e depois fazer tudo o necessário para ir para lá, e não é nada fácil. Nós já estudamos na Gita e na Kathopanishad certas meditações para canalizar o prana. Prana é energia vital, tem que ser toda levada para o coração e depois a partir daí canalizada pela Sushumna Nadi, que é uma Nadi que liga o coração ao ponto mais alto que existe na cabeça, no Sahasrara Chakra, chamado Brahmarandra. Aí a pessoa não pode ter a mente vacilar, a concentração tem que ser 100%. Isto tem que ser feito no momento da morte. Quem é que sabe como vai ser a morte? Ninguém sabe. Não é? E no momento da morte, como é que nós sabemos o estado da nossa mente? Então é difícil, extremamente difícil, mas é necessário ter levado uma vida sem, como se chama, sem a Dharma. Uma vida santa. Então é muito difícil para ir para esse lugar, para Brahmaloka. Então primeiro a pessoa tem que acreditar. E obviamente é uma questão de crença, se existem ou não esses lugares. E não é o tópico de Vedanta. O tópico de Vedanta é a natureza do eu. E a natureza do eu é ensinada aqui na Terra, Bhuloka. Como? A estudar o Viveka Chudamani. É ou não é? É aqui. Então aqui é o lugar para se ensinar. Tá? Então este nascimento é raro precisamente por causa disso. Porque os outros seres vivos, obviamente irracionais, não vão ter acesso a este conhecimento, os que estão aqui na Terra. E outros que nascem em diferentes esferas também não vão ter. Somente as deidades mais importantes, e Indra teve que ser ensinado. Não é? Eu contei na Kenopanishad a história entre Indra e Virochana. Não é? Então as deidades tiveram que ser ensinadas por Brahmaji, o Criador. Então, seja aqui ou noutro lugar qualquer, a pessoa tem que aprender. Mas quem sabe como vai ser o próximo nascimento? A pessoa pode nascer um gafanhoto. No Brasil chama-se gafanhoto. Chama também gafanhoto, não é? Ou uma formiguinha, ou um sapo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O karma é que vai ditar. Quais são os desejos que vão estar manifestos na hora da morte? Ninguém sabe. Esses desejos manifestos na hora da morte são baseados nas tendências que a pessoa foi ganho ao longo da vida e que vão provocar o próximo nascimento. A pessoa não sabe. Então é raro. Durlabham, o nascimento humano é raro, é precioso. Porquê? Porque somos dotados de livre arbítrio. Temos buddhi, o intelecto pensante. Estão a ver porque é que eu passei 9 aulas a introduzir? Porque agora já não preciso de falar de livre-arbítrio. Temos uma mente que pensa, temos livre-arbítrio, conseguimos escolher informadamente, ao contrário de um sapito, ou de uma rã, ou de um esquilo. Programamos o nosso futuro e, como tal, somos responsáveis pelas nossas ações. Então é só no intelecto munido de livre-arbítrio e responsabilidade que existe a capacidade de ganhar este conhecimento, de aprender este conhecimento. Porque exige, de facto, inteligência, capacidade de nos abstrairmos do mundo, de pensarmos nisto que é o eu. Então só um ser humano, não é? Só um ser humano. Então por essa razão é raro. Ataha significa comparado com esse. Então comparado com o nascimento humano, o que é mais raro? Pumstvam
Não é? Pum stuam é o estatuto de ser homem. Obviamente aqui não podemos levar à letra. Pessoa, mas então a mulher a mulher não pode, é menos, como se chama, é inferior ao homem? Não. Por acaso há mais mulheres do que homens. Então nascer homem é mais raro. Por acaso. Mas não é isso. Pum stuam significa coragem. Porquê? Não basta nascer como humano. É necessário ter a coragem para fazer diferente de todo o resto do mundo. Porque o resto do mundo não está nem aí com a libertação. O que é que eles querem? O resto do mundo o que é que quer? Quer dinheiro e curtir, desculpem as palavras. É o que querem. Querem viver a vida o melhor que puderem, viver as férias, gastar dinheiro. Não estão nem aí preocupados para a questão do samsara. Então há que ter esse compromisso. E a coragem para assumir esse compromisso e levar uma vida, como dizia o Swami Dayananda, não são as minhas palavras, eu lembro perfeitamente, remar contra a corrente. O percurso de Vedanta é remar contra a corrente. Porquê? Porque a corrente, ou seja, toda a humanidade vai num sentido, que é no sentido do samsara, certo? Vão morrer ignorantes, vão nascer, etc. Vão nascer alguns como sapitos, outros como vermes, outros como mosquitos, cada um vai nascer, sabe lá Deus como, não é? E o aluno do Vedanta caminha no sentido oposto ao samsara, estão a ver? Caminha, quer sair do samsara. Então está a remar contra a corrente. Remar contra a corrente implica ser diferente das pessoas que estão lá perto de nós em casa. É ou não é? Diferente da companheira, do companheiro, da mãe, do pai, dos irmãos. E isso passa por uma incompreensão, que às vezes já vem desde a adolescência, um sentido de qualquer coisa aqui errada comigo que eu não gosto do que a maior parte das pessoas gostam. E isso é muito difícil. Existe a tendência ou a tentação de abdicar dessa voz interior que nos guia para remar contra a corrente e pertencer ao grupo, ir com a corrente, porque afinal de contas é mais fácil. Sentimos-nos protegidos pelo grupo, não é? Então vejam, estudar Vedanta requer uma certa coragem, uma certa independência. É como, não é, querer ser vegetariano. Há 20 anos atrás, quando eu fui, não foi quase 20, talvez menos um bocado, ninguém era vegetariano. Ninguém era. Eu conto aqui uma história, já contei, algumas pessoas já sabem, eu estava num almoço de Páscoa. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o resto da família, éramos assim uns 20. Estávamos e já não sei o que era o almoço, mas eu era carne ou peixe, né? Pronto. Eu fui comer o resto, a batata, o arroz, o que houvesse, né? E pergunta-me assim o meu tio, então, mas não comes carne? Eu, não. Ele, está bem, também não comes peixe. Eu, não, também não como peixe. Já nessa altura eu evitava à mesa conversas sobre o vegetarianismo. Evitem à mesa conversas sobre o vegetarianismo, porque quem pergunta vai querer entrar na guerra. Então evitem. Tá? A pergunta já vem com um gancho para nos prender para a discussão. Então evitem. Façam de conta que não é nada, que nem são vegetarianos. Estão a comer aquilo porque pronto, é o que há. Eu sim, e estavam a servir vinho. Beber vinho é uma coisa cultural em Portugal. E eu não quis. Eu na altura já não bebia. Nunca gostei muito de álcool. Do efeito do álcool, nunca gostei. E ainda bem. E não queres, Paulo? Eu, não, obrigado, tio, também não quero. Ele fez um silêncio, como quem diz. Não é? Toda a gente bebe, menos eu. Poxa. Comeu-se, falamos de tudo e mais alguma coisa. E chegou a altura do café. E o meu tio pergunta, vai um cafezinho, Paulo? Por acaso não me apetecia tomar café, mas só por acaso que eu bebo café, e na altura também bebia. Eu disse, olha tio, por acaso não me apetece tomar café. Eu não sei porquê, se calhar estava numa daquelas fases, vou tomar menos café, não é? Aquelas coisas, já não me lembro. Ele parou, ficou assim um bocado a pensar, não é? Caramba, são não, muitos nãos. E
olhou assim para mim, também não fumas, pois não? Eu também não fumo, tio, não. Ficou a pensar durante um bocado, assim, uns segundos, ficou a pensar, notava-se, ficou a processar. Olha para mim e pergunta assim, mas gostas de mulheres, não gostas? Então vocês vejam, isto foi verídico, eu não estou a inventar nem um bocadinho, às vezes podemos não é, fantasiar, romancear, não é, pôr uma pitadinha, não, foi em frente à família toda. E fiquei obviamente chateado com aquilo e disse assim, tio, não só gosto como posso. Como quem diz, o tio já não pode, não é? Então levou assim uma indireta à frente de toda a gente. Não devia ter dito isso, mas disse na altura, pronto, era mais rebelde. Porque ser vegetariano naquela altura já era remar contra a corrente. Hoje em dia é uma moda ser vegan. Eu sou vegan. Ok, pronto. A pessoa que é vegan por moda não vai aguentar. Vegan ou vegetariano tem que partir de um compromisso com a não violência. Não é? E só assim ser vegetariano resiste, não é? E então estudar Vedanta e esta vida espiritual é igual. Porque as pessoas não vão compreender. E como as pessoas não vão compreender, nós não temos que explicar. Estão a ver? Para que explicar a alguém que não vai compreender? A melhor explicação que nós podemos dar sobre a nossa espiritualidade é a nossa conduta de vida. Caladinhos, agindo. E as pessoas olham, veem as nossas ações e sentem-se inspiradas pelas nossas ações. E vão dizer assim, faz-lhe bem ir ao yoga. Aquelas aulas de Vedanta estão-lhe a fazer bem. Vai lá ao retiro, vai lá ao retiro que isso faz-te bem. Porquê? Porque mais, não é aquele ditado, não é? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Uma ação vale mais que 1000 imagens. Então a gente age e isso dá o exemplo. Então nós não temos que explicar porque é que fazemos as coisas. Eu estudo Vedanta. Vedanta fala sobre o Atma. Não falem de Vedanta a ninguém. Podem dizer que estão a fazer umas aulas com o professor, recomendem os meus vídeos ou os vídeos de outros professores e deixem a pessoa ir vendo. Ofereçam um livro, não caiam no erro de explicar. Porque a pessoa vai tentar destronar-vos e vocês não vão saber ensinar Vedanta à pessoa. Vocês vão começar a falar e a pessoa vai pensar que vocês estão a falar contra ela. E vai se defender. Porquê? Porque acha que estão a atacá-la. E pronto, então aí já está tudo estragado. Estão a ver? Então mais vale não falar, agir e aprender a ser uma boa pessoa. E depois sim, as pessoas vão inferir. Não, aquilo que ele ou ela está a aprender está a ter um efeito. Porque a mãe e o pai já não reagem como reagiam. Já não dizem as coisas como diziam, permanece calma, tem sempre uma palavra amiga, uma palavra de suporte a dizer. É? E esse crescimento, que vem obviamente com o Vedanta, em termos de sermos pessoas mais maduras, é isso que a inspira cá para fora, não são as palavras. É? Então, deixem o professor fazer o trabalho do professor e vocês façam o vosso trabalho como alunos, que é crescer, não é? E o professor só faz trabalho de professor dentro da sala de aula. Eu quando saio, vou de carro, não abro a janela no trânsito, olha, já ouviu falar de Vedanta? Você não devia apitar. Não, é o Paulo. Low profile. O mais low profile que pode haver, tanto é que ninguém sabe o que é que vai aqui na cabeça. Simples, uma pessoa simples. Andar no mundo como se fosse uma pessoa que passa despercebida. Não há pressão nenhuma para falar de Vedanta com ninguém. Nem mesmo com a minha mãe. Nem mesmo com a minha companheira. Falamos tudo e mais alguma coisa, menos Vedanta. Se perguntarem, aí eu vou pensar, o momento é adequado, de onde é que vem a pergunta, quem é que faz a pergunta, porquê é que faz a pergunta. E eu já estou habituado a essas perguntas, que é chamado Vedanta de café. Vedanta de café para mim não funciona. No café, conversa de café. Na sala, conversa de Vedanta. Imaginem agora eu vir aqui de cafezinho, cada um com o seu cafezinho, alguns iam puxar de cigarrinho, aquela revista, não é, dos problemas não é, Olá, essas revistas que nós temos, não é?
faz sentido nenhum. Cada coisa no seu lugar. Não é? Então, se existe compaixão que surge do bem que o Vedanta nos faz, porque surge essa compaixão, não é? Eu quero... Então, temos que conter essa compaixão e temos que direcionar a pessoa para quem faz esse trabalho. Não é? Porque a pessoa que faz esse trabalho, ela está numa posição em que as pessoas é que vão pedir o conhecimento, estão a ver? Então, se perguntarem assim, o professor Paulo, como é que são os seus alunos? Os meus alunos são impecáveis. Eu estou muito feliz, porque são impecáveis, porque querem saber. É diferente do que dar aulas no secundário, onde aquelas pestes não querem aprender, querem estar a fazer outra coisa. Quando eu digo pestes é na brincadeira, tá? Porque eu em adolescente fui peste, não é? Fui muito rebelde. E obviamente os adolescentes têm energia para dar e vender, estarem ali 8 horas naquela sala a ouvir um professor que é chato para caramba, com um tema que é chato para caramba, não é? Obviamente eles não querem saber, não é? Não, o aluno de yoga gosta de saber, o aluno de Vedanta gosta de saber, não é? Então, tudo isto porque Pumstvam, coragem. O percurso espiritual requer a coragem. E onde é que predominantemente existe mais coragem? No homem. Pela questão hormonal do homem. O homem é um exemplo de coragem. O homem que é homem tem que ser corajoso, não é? Entre aspas, é isso que se diz. A virilidade, não é? Se vocês forem a ver todos os empregos ou os trabalhos de perigo da sociedade, são feitos por homem, maioritariamente. Guerra, não é que eu gosto da guerra. Tomara não haver exército, mas a maior parte, homem. Bombeiros, a maior parte, homem. Construtores, às vezes têm que estar no mar alto, nas pontes, homens. Certo? Toda a estrutura da sociedade, esse trabalho que é difícil, que requer essa força, essa coragem, é feito pelos homens. A mulher tem outras qualidades. Ambos são igualmente importantes na sociedade. O amor que uma mãe dá a uma criança, o amor que uma mulher dá a um homem, o afeto, são igualmente importantes. Mas se nós olharmos para a sociedade, não é? A maior parte dos polícias são homens. Não é? Os mortos, a maior parte dos acidentes de trabalho são homens. A maior parte dos acidentes gravíssimos de carro, homens. Porquê? Porque eles não é? Aceleram. Não têm, a mulher é mais prudente. O homem tem o azar de ter a testosterona, não é? A testosterona dá coragem a mais quando se calhar não devia dar. É uma questão, não é, fisiológica, é só isso. Não é? Agora, não é essa independência para levar a vida e a coragem para tomar decisões baseada na nossa voz interior, que é chamada aqui de coragem, não tem a ver com o homem nem com a mulher, estão a ver? Tem a ver com a pessoa. Há homens que não têm essa força de vontade, essa coragem, não é? E há mulheres que têm. Então, estamos a falar aqui dessa coragem, está bem? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om